Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula gratuita aqui do nosso canal Manutenção em Ação, sempre nosso encontro semanal às terças-feiras, 19 horas, para falar sobre gestão de manutenção e temas afins. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de quando a gente estiver entrando ao vivo, você sempre vai receber uma mensagem e aí fica fácil de nos acompanhar por aqui. Beleza? E, claro, né, se você tem amigos aí, conhecidos que tenham interesse nesse tipo de assunto, encaminha o link para eles, chama para a aula de hoje, que hoje nós vamos falar como chegar a cargos de liderança trabalhando na manutenção industrial. Então, um tema bastante relevante, principalmente pelas mensagens que a gente recebe com frequência e com perguntas frequentes, né, dos nossos alunos, dos nossos clientes, das pessoas que estão em contato com a gente e que almejam, né, passar a cargos de liderança e sempre tem aquilo assim, qual que é a fórmula mágica, né? Se é que existe uma fórmula mágica para isso. E eu vou falar aqui a minha visão sobre como chegar a cargos de liderança. Eu também passei por isso, minha jornada eu iniciei primeiro sendo liderado, não tendo ninguém na equipe, naturalmente, e depois, com o tempo, eu cheguei a cargos de liderança e tive a oportunidade e o prazer para mim, né, de ter liderado algumas equipes, e eu vou falar como que foi esse caminho e como que eu vejo o caminho da maioria das pessoas que se tornam líderes sendo traçados, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender antes de... eu sempre venho com minhas anotações aqui, para ficar mais didático, mais visual, mas primeiro eu vou falar algumas coisas e depois a gente passa aqui para começar a notar o que eu estou falando. Primeira coisa é o seguinte, muitas vezes a pessoa que quer se tornar líder, e aí eu estou falando de liderança dentro da manutenção, tá? Especificamente da manutenção industrial. Então, dando um passo para trás, né? A indústria é feita de vários setores e dentro desses setores tem a manutenção. Quem que são os cargos dentro da manutenção que não são cargos de liderança? Então você vai ter ali o mecânico, o eletricista, né? O técnico, não importa como é chamado, né? Mas o pessoal que atua na execução, pode ter o inspetor, o lubrificador, o técnico em preditiva, o próprio planejador, programador, analista, engenheiro de manutenção quando não tem uma equipe, né? Quando é um staff, ou seja, que trabalha subordinado a alguém numa área mais técnica e não tem uma equipe abaixo. Enfim, então todos esses cargos são onde almejam chegar no cargo de liderança. Então vamos separar aqui basicamente vamos lá, em algumas partes. Primeiro, eu falei aqui de execução. Então, quem está ligado à execução aqui, os cargos que estão ligados à execução, né? Mecânico, eletricista, técnicos, aí talvez só uma questão de nomenclatura, né? Lubrificador, e etc. E de outro lado, a gente tem os cargos ligados à gestão, que são o planejador, o programador, o analista e assim por diante. Vou colocar um engenheiro aqui também, porque no caso dele não ter uma engenheiro de manutenção, não ter uma equipe subordinada a ele, enfim, e tá um cargo mais de staff, né, de alguém que não tem equipe abaixo, um cargo mais técnico. Então, o que essas pessoas estão almejando, em tese, vamos colocar, chegar à liderança. Por que eu estou colocando tudo isso primeiro? Porque entendam que são caminhos diferentes, né? O caminho do mecânico, ele é bem diferente, por exemplo, do caminho do planejador. E assim por diante, né? Vão variar aqui. E qual que são os cargos de liderança que a gente pode chegar?
A gente pode ser um supervisor de área, um supervisor de execução, ou pode ser que aí pode ser supervisor mecânico, supervisor de elétrica e assim por diante. A gente pode ter um supervisor, por exemplo, de PCM. E aí a palavra supervisor, entenda que pode ser supervisor, coordenador, o que for, tá? Gerente, enfim. A gente pode ter o gerente de manutenção, que é quem está... quem toda equipe de manutenção está subordinada a ele, e assim por diante, tá? Então, geralmente, principalmente para médias, para grandes empresas, a gente vai ter basicamente 3 níveis hierárquicos, onde o operacional, que não tem liderança abaixo, tá aqui abaixo, né, do organograma. Depois vem uma média gerência, que é a supervisão, coordenação, e depois a gerência, de fato, que é quem está à frente de todo o processo da manutenção. Então, mais ou menos assim que vai funcionando, né? Ou seja, o mecânico talvez ele tenha, ele quer chegar à liderança, mas não tem exatamente onde quer chegar, né? Em qual cargo quer chegar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um mecânico que ele quer chegar à supervisão de execução mecânica, tá? Então, ele vai traçar uma estratégia para chegar aí. Assim como, por exemplo, eu tenho um planejador, um outro exemplo, um planejador que quer chegar a supervisor de PCM. Então, talvez seja uma outra estratégia que seja um pouco diferente. E, de uma forma ou de outra, mesmo que a gente tenha um mecânico, um eletricista, um planejador, programador, que queira chegar a gerente de manutenção, e tem vários aí, acredito que tem vários nos assistindo também, e acredite que vai dar certo, e faça o seu dever de casa que vai dar certo, mas quase que inevitavelmente ele vai passar por uma média liderança aqui, média gerência, para depois ir para a gerência total. É o caminho mais comum da gente ver. Então, primeira coisa, vamos entender o que está na liderança da manutenção. Basicamente, o líder ele tem que entender de dois conhecimentos bastante importantes, que são pessoas e processos. E que aqui, se você for ver, está muito ligado à gestão, independente se o cara é da execução ou da própria gestão, ou seja, independente se o cara é da mecânica, da elétrica, ou se o cara já trabalha na área de gestão, no planejamento, na programação, por exemplo. Por que isso? Vocês já devem ter visto algumas pessoas que se destacam por uma liderança que ele já tem naturalmente, sem que ele seja o líder daquela equipe, ou seja, ele não tem uma função, ele não é um supervisor, ele não é um coordenador, mas ele já é uma liderança dentro daquela equipe. Então, por quê? Porque ele exerce influência sobre as outras pessoas, e se a gente for ver, né, o termo liderança, né, a gente poderia conceituar assim, é uma pessoa que exerce influência sobre outras para que essas outras pessoas façam de bom grado, ou seja, faça de boa vontade, faça voluntariamente aquilo que o líder propõe a ser feito. Então, é o poder de influenciar as pessoas no entorno a fazer o que ela acredita ser o melhor para o grupo, para o time, enfim. Então, ou seja, a liderança está muito no domínio das pessoas. E quando eu falo no domínio, não é um dominar o outro, não. É no domínio da ciência humana, né? Que é tão vasta e tão complexa e tão diversificada, né? Tão dinâmica. Ou seja, para trabalhar com pessoas, nem todo mundo gosta e está tudo bem. Só não almeja chegar no cargo de liderança. Então, se uma pessoa é extremamente técnica e conhece muito da parte técnica, mas não gosta de lidar com pessoas, eu acredito que ir para cargo de liderança pode estar matando esse cara que é muito bom tecnicamente. E tá tudo bem, ele pode crescer de outra forma. Crescer não quer dizer que você vai virar líder sempre. Você pode crescer horizontalmente, ou seja, de técnico 1 ir para técnico 2, ir para técnico 3 e assim por diante. É claro que, em vários dos casos, a liderança é onde você vai continuar tendo a possibilidade de crescer, ou seja, você ainda não esbarrou num teto. E a parte técnica, pode ser que você esbarre no teto muito antes do que a parte
de gestão. Gestão, você pode ir para, depois de gerente de manutenção, você pode ser um gerente industrial, depois um diretor, e eu tenho casos, amigos, clientes, alunos que traçaram essa escadinha. Depois de gerente de manutenção, passou a gerente industrial, superintendente, assim por diante. Então, é bastante importante que a gente tenha isso em mente para que a gente saiba o seguinte, é o conceito de carreira em Y, né? Carreira em Y é quando a gente inicia a profissão, né, sem ter, começando de baixo, talvez como estagiário, etc., e a gente vai subindo. Mas chega um determinado momento em que ou a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro, que é ou para o lado técnico ou para o lado de gestão, que é justamente o que eu estou falando agora. E o lado de gestão, ele tende a ir muito mais longe do que o lado técnico. O lado técnico tende a esbarrar muito mais rapidamente num teto, por não... salvo algumas exceções, tá? Mas o cara pode ser extremamente técnico, tal, que ele consegue ter poder sobre uma determinada... ele consegue ter influência sobre um determinado cenário, mas o gestor, por exemplo, a liderança, por ele multiplicar o que ele pensa através de outras pessoas, ou seja, o homem-hora, entre aspas, né, do líder, ele vai ser muito maior do que uma pessoa individual, por melhor que ela seja. Então, ela tende a atingir salários maiores, ela tende a atingir níveis hierárquicos maiores, assim por diante. E é o que eu estou falando, assim, o cara, por mais técnico que seja, ele vai continuar trabalhando na manutenção, ou talvez ele migre para a área de projeto, mas ele continua horizontalmente. O cargo de liderança pode ser que ele vá para outros cargos de liderança que não necessariamente seja na área de manutenção, mas numa área que a manutenção está dentro, por exemplo, como um gerente industrial, né? Então, é importante a gente ter em mente isso também. Agora, uma coisa importante também a ser dita de tudo isso daqui não respeitem o seu perfil. Então, não vão contra o seu perfil, porque talvez você vai buscar uma coisa que você vai ser infeliz naquela coisa. Então, se você não gosta de trabalhar com pessoas, com time, cara, tá tudo bem, isso não é vergonha nenhuma, cada um tem seu perfil. O que eu acho errado é a pessoa forçar, por exemplo, estar do lado de cá, pensando que as melhores oportunidades estão aqui, sendo que ele tem muito mais um perfil técnico e que ele vai ser muito mais feliz na parte técnica. E dinheiro por dinheiro ou status por status, a gente consegue isso de outras formas que não somente na profissão principal, ainda mais no mundo de hoje, né? Então, eu acho que principalmente tem que respeitar o perfil para que entenda onde que está se encaixando ali, né? Beleza, dito isso, então, quais os conhecimentos de pessoas e de processos que uma liderança deve ter, um gestor deve ter, né? Primeiro, pessoas é o que eu falei. Primeiro é gostar de pessoas, né? É ter o prazer de trabalhar com outras pessoas, é entender que as pessoas são... Cada uma é de uma forma diferente, cada um um perfil diferente, cada um foi educado de forma diferente, com uma cultura diferente. Então, respeitar isso é muito importante. E aí, dentro de pessoas, né? Vamos destrinchar isso daqui. Dentro de pessoas, então, o que é importante entender? Primeira coisa, perfil comportamental. Entender perfil comportamental. Entender onde você pode extrair o melhor de cada pessoa. O que eu quero dizer? Para quem joga xadrez, sabe... basicamente aqui, tá? Nossa, vou ficar fazendo um tabuleiro de xadrez aqui. Mas basicamente, por exemplo, quando a gente tem uma peça que é o bispo, ele só anda na posição diagonal. É assim, ó. Então o bispo da casa preta, ele só anda em casa preta. O bispo da casa branca só anda em casa branca. E o cavalo ele tem um andar em L. Então, se, por exemplo, o cavalo está aqui, ele pode vir nessa casa, que é em L, outra nessa casa, ou duas para cá, uma para cá e duas para cá nessa, ou nessa, e assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o cavalo, ele nunca vai andar em diagonal e o bispo nunca vai andar em L.
e a gente pode levar essa analogia muito facilmente para manutenção, entendendo que hoje tudo está informatizado. No mínimo tem um computador para guardar as informações. Não estou falando nem de IoT, de indústria 4.0, de software, de nada disso. Estou falando o básico, Excel, um Word ou qualquer coisa que esteja no computador. Tem pessoas que têm muita facilidade para computador, outras nem tanto. Tem pessoas que amam estar na área produtiva, com aquela barulheira, com não sei o quê, com aquilo, um ambiente de estresse industrial, mas que o cara ama estar ali do lado. E tem outros que não gostam. Então, respeitar isso é muito importante. Ou seja, um inspetor, por exemplo, ele divide parte do tempo na área, porque ele está ali próximo ao equipamento, escutando o equipamento, tudo, e na sala, porque ele pode vir a abrir ordem de serviço de lá e fazer um pré-planejamento. Às vezes a gente tem um inspetor planejador que ele já faz o planejamento, etc. O que eu vejo desse cenário, por exemplo? Eu vou tentar ao máximo buscar um inspetor que goste de área e tentar trazer todas as ferramentas possíveis para que ele fique o mínimo de tempo na sala e o máximo de tempo na área. Assim eu ganho, porque eu vou ter um ouvido, um olhar, um olfato o tempo inteiro sentindo metaforicamente, né, sentindo o cheiro da falha. Ou seja, ele está ali o tempo inteiro para poder saber se a falha está por acontecer ou não. Se quando a falha vai acontecer, ele está acompanhando de perto a situação de cada equipamento. Então isso faz com que a gente respeite quem que é esse cara aqui e coloque ele na posição correta. Então, nesse mesmo exemplo, eu cheguei numa equipe para reestruturar e tudo mais, de planejamento, sendo que no planejamento tinha a inspeção estava vinculada ao planejamento, a lubrificação, a preditiva, estava tudo com o planejamento, que eu vejo como uma excelente prática. E aí, quando eu vi a função do inspetor quando eu cheguei, era o cara que inspecionava, que planejava, que programava. E o tempo que ele estava em sala fazendo isso, ele era extremamente ineficiente, porque ele não gostava de computador. Ele sofria, você viu o sofrimento do cara nitidamente, e ele deixava de fazer o que ele acreditava que era mais importante, que era estar na área, e ele não estava errado. Ele acreditava que era o mais importante, porque de fato era o mais importante na função dele de inspetor. Então, o que a gente fez foi dividir melhor as funções para que esse cara ficasse o maior tempo possível na área. Quando a gente leva, por exemplo, para nossa realidade dos produtos que a gente desenvolve, e aí mais especificamente do nosso software de manutenção, o Melvin, o que a gente fez? A gente fez com que o cara nem fosse na sala, porque ele está executando uma inspeção do aplicativo, que ele pode marcar não conformidade no aplicativo, ele pode dar baixa nessa ordem de serviço pelo aplicativo, não precisa ficar anotando no papel, depois entregar para o planejador para dar baixa, nada disso. E, além disso, ele consegue já fazer um pré-planejamento do próprio celular. Ou seja, falar assim, cara, aqui eu vou precisar do parafuso tal, da porca tal, do rolamento, não sei o quê. Só que ele pode fazer isso de forma rapidamente, um pré-planejamento, não um planejamento em si. Ou seja, ele não vai preocupar naquele momento de ver se o material está em estoque ou não, se ele está... se ele precisa comprar o material, etc. Ou mesmo a especificação exatamente correta, mas ele fala assim, é o parafuso da base do motor elétrico, e depois a gente vê no arquivo técnico qual é o parafuso que é esse, enfim. Mas ele já faz um pré-planejamento que ajuda muito o planejador depois a alocar esses recursos. Então, fechando esse parênteses, né? Estou dizendo isso por quê? Porque a gente aproveita melhor a mão de obra dessa pessoa por colocar ele na posição certa, ou seja, respeitamos o perfil para depois a gente alocar ele na posição correta, né? Então, a liderança ela tem que estar muito atento a isso. E aí, quando eu falo em perfil, é claro que todas as ciências que nos ajudam a traçar o perfil comportamental da pessoa é extremamente válido. Eu sou entusiasta desse tema, eu gosto muito e já estudei bastante ciências desse tema, como, eu vou colocar aqui entre parênteses para quem quiser buscar um pouco mais de conhecimento, como PNL, que é Programação Neurolinguística, como o Corpo Explica, que é
bem legal, não é o corpo fala, tá? É o corpo explica. É diferente. Não vou entrar em nenhum desses parênteses porque daria, quer dizer, daria um curso, não, tem vários livros, vários cursos a respeito, então, desses temas. Então, uma ciência grande aqui que eu domino o básico, mas que o básico já me traz bastante insights, bastante conhecimento sobre o tema. O outro é o perfil DISC, né? O perfil DISC também ajuda muito. Enfim, tem várias ferramentas. Mas muitas pessoas fazem isso intuitivamente. Vou citar um exemplo de um dos maiores empresários que o Brasil já teve na história, que é o Flávio Augusto, que é o cara da WhatsApp, escola de inglês, mas que já teve, por exemplo, o Orlando City e pegou ele numa posição e entregou em outra, etc. Ele fala claramente, ele fala assim, cara, eu não gosto desse negócio de perfil comportamental, não sigo nada disso e para mim, assim, para mim não funciona. E só que intuitivamente ele já faz isso, ou seja, ele fala assim, qual que é o perfil do cara do comercial, por exemplo? É o cara que tem isso, que tem aquilo, tal, mas independente dessas técnicas de analisar mais a fundo o perfil ou não. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, eu sou entusiasta desse tema, mas eu já vi vários grandes líderes que não eram entusiastas de nada disso e faziam uma boa liderança, ou seja, isso não é um pré-requisito. Eu só estou colocando aqui para enriquecer um pouco mais o tema. Mas o perfil comportamental, principalmente, ele está ligado a você conhecer coisas básicas mesmo da pessoa. Saber o que ela gosta, saber o que ela não gosta, saber o que ela tem prazer de fazer, o que ela não tem prazer de fazer. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar agora do inspetor, por exemplo, é ver que, cara, o cara gosta de área, ele gosta daquilo, ele não gosta de estar na frente do computador. Então, vou colocar ele na posição certa. Então, o líder, quando ele olha para a equipe e ele consegue extrair o melhor de cada um na posição que ele melhor se adapta, colocando o Neymar como atacante, não como goleiro, por exemplo, isso é uma das mais importantes coisas que um líder pode fazer. Outra coisa é o servir, né? É o líder servidor, que aí tem um livro bastante interessante que chama O Monge e o Executivo. Livro pequenininho, ele já tem um tempo que foi escrito e assim mudou bastante minha cabeça quando eu li ele. Vale muito a pena, dá para ler em 2 dias o livro, assim, pegar um final de semana você lê o livro. E o servir, na verdade, o líder servidor é aquele que provê recursos para a equipe, mas que não necessariamente é o que a equipe quer, mas é o que a equipe precisa. Ou seja, ele vai ter que entender de processos, que eu já falo adiante, o líder tem que entender de processos, para que ele entenda quais são as necessidades da equipe e aí sim vir e servir a equipe. Então, isso é bastante importante. Uma outra coisa em relação a pessoas é empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Ou seja, é muito fácil você criticar a outra pessoa. Difícil é se colocar no lugar dela, entender a posição dela e falar assim, entendi, por isso ela se comportou dessa forma. Então é bastante importante a gente praticar empatia e com maior ainda que a empatia seja algo do sentimento, se a empatia tiver um tempero aí de racionalidade, ela é melhor ainda. O que eu quero dizer? Se colocar no lugar do outro e tentar entender o problema e resolver o problema. Ou seja, o cara chega extremamente nervoso, tenso e tal, tá bom, por que ele está assim? Porque ele é comprometido, ele não consegue ver o equipamento da forma que tá. Então, o que a gente precisa resolver? Então, assim, aterrissar e resolver o problema, ter uma serenidade, que aí eu vou colocar aqui também serenidade, eu vejo como bastante importante aqui, como trabalhar para lidar com pessoas. E aí, por fim, eu vou colocar aqui também comunicação. Comunicação é uma ciência que, cara, ninguém domina 100%. E tá tudo bem. Ela é complicada mesmo, é difícil, é dinâmica, mas o que a gente tem que ter em mente é que
todo mundo erra e todo mundo vai errar em comunicação. O negócio é a gente aparar as arestas o melhor possível, ter processos, que aí a gente vai falar de processos, ter processos que nos balizam e nos trazem para a mesma linha de pensamento, mesma linha de trabalho. E quanto mais processos, mais procedimentados tiverem os serviços a serem executados, seja ele desde um planejamento a uma troca de rolamento, menos atrito teremos na comunicação. Então a comunicação vai ser tão assertiva quanto mais processos e procedimentos, padrões de trabalho a gente tiver, né? Então eu vejo isso muito, o lidar com pessoas aqui, né? Muito também em relação ao perfil da própria pessoa que busca liderança. Ou seja, mais uma vez, né? Antes de pensar na sua equipe, de colocar cada pessoa no lugar certo, pense você mesmo. Você está no lugar certo, né? Você almeja a liderança, mas é isso de fato que você quer na vida? Ou você já é um líder, é isso de fato que você gosta de fazer, tudo? Então, é importante tudo que eu falei, a gente aplicar de líder para liderados, assim como aplicar em nós mesmos como futuros líderes ou como líderes atuais, né? E aí vem a parte de processo. A parte de processo, e aí eu vou falar focado na liderança da manutenção, tá? Não estou falando de lideranças em geral, apesar de que o primeiro passo aqui de pessoas poderia ser falado de liderança, seja ela qual for, independente da manutenção. Mas na parte de processo eu vou focar aqui na manutenção, tá? O que é importante um líder saber e conhecer a respeito de processos dentro da liderança na manutenção industrial? É que basicamente a gente está falando de gestão. O cara tem que entender de gestão. Seja ele um supervisor de PCM, um gerente de manutenção, mas também um supervisor de mecânica, um supervisor de elétrica. O cara tem que entender de pessoas, beleza, da parte técnica, porque ele está lidando ali o tempo inteiro, ele está na área, mas ele tem que entender de gestão. E o que é importante aqui? Primeiro, indicadores. KPIs, né? KPIs é a sigla para Key Performance Indicators, ou indicadores chaves de performance. É extremamente importante saber interpretar dados, saber lidar com dados e, principalmente, basear a tomada de decisão em dados. E quando eu falo basear em dados, eu não estou colocando de fora a experiência da pessoa e nem a intuição da pessoa, mas que a experiência e a intuição complemente os dados e não o oposto. Ou seja, os dados é o principal balizador para a tomada de decisão e se falta alguma coisa na tomada de decisão para de fato bater o martelo em alguma coisa, vem com a experiência da pessoa, com a experiência dos envolvidos, né? Não só da pessoa, mas dos envolvidos, e também, né, da intuição, do que ele acredita ser o melhor ali, complementando também os dados que está sendo analisado. Então, quando a gente fala em indicadores, a gente está falando em como a manutenção ela é cíclica, né? O que a gente faz hoje, a gente vai repetir no futuro novamente, ou seja, a substituição de um rolamento de hoje, ele vai ser substituído no futuro novamente. Então, o que a gente faz quando a gente fala em indicadores de manutenção é analisar o passado para ter melhores decisões de futuro. Então, analisar o passado é pegar todas as estatísticas do passado, que vem principalmente nas ordens de serviço, todo históricos das ordens de serviço, que ali estão alocados os materiais que foram utilizados, os serviços que foram contratados, ou seja, todo o custo apropriado a cada serviço. Tem a mão de obra que foi executada, quanto tempo foi executada, quem que executou, de que forma, como que foi feito. Então tem todos esses detalhes que vão nos ajudar a ser mais assertivos no futuro, ou seja, fazer isso melhor no futuro. E quando a gente fala isso, a gente pode expor esses indicadores em forma de gráficos, em forma de tabelas, não importa a forma com que você está analisando esses dados. O fato é que a análise dos dados vão nos trazer insights futuros para que a gente seja melhor do que foi no passado, né? Analisando esses dados. Então, os indicadores são extremamente importantes. Então, vamos supor, eu sou um mecânico, um eletricista, e eu almejo chegar à supervisão de mecânico, supervisor de elétrica. O que eu precisaria saber, por exemplo, de indicadores?
Cara, de indicadores é o seguinte, você, como supervisor de mecânica, supervisor de elétrica, você vai receber ali um cronograma semanal que vão estar todas as ordens de serviço divididas para as pessoas em dias, em horas, tudo, e que você vai fazer a distribuição dessas ordens de serviço. Tá bom. De tudo que foi feito na semana, quanto que foi cumprido? Cara, isso é básico de um supervisor saber. Ou seja, eu estou cumprindo com o que está sob a minha liderança, eu estou cumprindo o que está sendo colocado de serviço, dos 100% dos serviços que são programados, que a gente prevê a execução desse serviço, qual o percentual que eu estou executando? Isso é básico de um supervisor saber. Aí, assim, em vários casos, é o próprio supervisor que controla a hora extra das pessoas. E controle é uma forma de gestão, né? Você está controlando, você está vendo os números e falando, ó, não pode extrapolar aqui, não pode extrapolar ali e tal, tal. E que olha só como esse controle, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, hora extra, por exemplo, tá? E olha como que hora extra está ligado diretamente a pessoas. Então, assim, falar de pessoas, de processos, elas estão intimamente ligadas, né? Agora, a busca aqui muito é por... vou até tirar o hora extra aqui, porque é só um exemplo, não julgo como os principais, os mais importantes, né? Padronização. Padronização é extremamente importante. E aí, por que a padronização é extremamente importante? Para garantir que o maior número de pessoas consigam executar determinado serviço de exatamente a mesma maneira. E aí a gente garante a qualidade dos nossos processos, ou seja, se todo mundo executar igual, nós vamos sair com uma qualidade igual, uma qualidade padronizada. Isso é extremamente importante. E isso se faz com instruções de trabalho, com procedimentos, com treinamento, com pegar na mão e fazer junto, com acompanhamento de perto, com saber delegar e acompanhar, né, o serviço que está sendo executado, enfim. Então, vai da mesma forma, vai desde uma substituição de um rolamento que todo mundo consiga fazer da mesma forma, a desmontagem, a montagem, a calibração ali de folga e etc, etc. Da mesma forma como criar um plano de manutenção, que todos os planejadores, programadores, todos envolvidos ali consigam da mesma forma, no mesmo padrão, criar um plano de manutenção. Na parte de gestão, isso em vários casos, por exemplo, a criação de um plano de manutenção, facilita bastante porque o software acaba padronizando os processos. Então, um vai criar de uma forma, outro de outra. Pode até ser que aconteça, porém, o software ele direciona a que todo mundo trabalhe mais ou menos da mesma forma. Então, já é uma garantia de padrão muito maior. A liderança, cara, eu vou colocar aqui, porque eu acredito que isso que seja extremamente importante. A liderança, ela tem que saber, tem que ter um hábito, tem que ter um mínimo de conhecimento em saber mexer com o computador, sabe? O tempo inteiro ele vai estar trabalhando com coisas que estão no computador, não vai ter muito como. Então, essa talvez seja a grande dificuldade dos gestores mais antigos, mais velhos, que não têm tanto hábito do computador. Ele se torna bastante ineficiente, apesar de ser uma pessoa sensacional, de ser um líder, etc. Ele se torna extremamente ineficiente quando ele vai para o computador, porque ele não sabe as coisas que ele vai fazer, ele gasta muito tempo para fazer, etc, etc. Então, isso eu julgo também de extrema importância dentro da parte de processo. E aí a gente pode falar uma infinidade de coisas aqui, né? A gente pode falar dos indicadores de padronização, de saber mexer no computador, mas também em relação ao processo, né? De dominar cada etapa do processo, operacionalmente falando, para que você consiga promover a melhoria contínua dos processos. Então, a gente não pode falar em processo sem falar em melhoria contínua. Porque como ele gira o tempo inteiro, se eu não estou melhorando, eu estou piorando. Então, tem que promover essa melhoria contínua dos processos. E como que o cerne da melhoria contínua, a espinha dorsal da melhoria contínua é pegar pequenas partes de um fluxo de processo e ir melhorando esse fluxo. Ou seja, nós temos processos que já funcionam e que, se eu pegar detalhes desse processo onde eu consiga melhorar,
e melhora aqui, melhora ali, melhora ali, e faço isso constantemente, eu estou melhorando continuamente meu processo, com pequenas mudanças, mas que quando a gente olha um ano depois, por exemplo, foram pequenas mudanças nesse fluxo, no outro, que dá um resultado gigante de melhora dos processos. E é uma melhora contínua, por isso melhoria contínua, né? Então, basicamente, falando de liderança, nós temos, resumindo aqui, então, pessoas, processos e dentro de pessoas aí, perfil comportamental, o líder servidor, a prática da empatia, a serenidade para tomada de decisão. Vou colocar aqui serenidade / humildade, eu acredito muito nisso. Acredito que um líder, quando ele é humilde o suficiente para escutar as pessoas e para trazer isso em benefício da equipe, ele consegue... E humildade não é ser menor do que ninguém, tá? Humildade não é ser menor nem maior. Então é saber escutar, saber respeitar a opinião e entender que aquilo pode ser bom, como pode ser ruim também, mas o fato é que você parou para escutar, você escuta todas as pessoas com a mesma atenção, sem desprezar qualquer opinião, qualquer pessoa, né? Então, comunicação, que é um dos fatores mais importantes aí, tudo. E na parte de processo, indicadores, padronização, melhoria contínua e tudo mais. Tá bom. Agora, como chegar a isso, tá? Então, primeira coisa, vamos voltar um pouco mais. Ó, nós somos... você tá aí assistindo essa live, então... você é um mecânico, um eletricista, um técnico, ou você é um planejador, programador e almeja passar para cargo de liderança. Então você vai passar supervisor de execução, supervisor de PCM, depois gerente, etc., coordenador, enfim. E aí eu falei pré-requisitos assim, de se tornar um líder, de gostar de pessoas, de conhecer de pessoas, de conhecer de processos, de gostar de processos. Tá. Agora, qual que é o primeiro passo que eu julgaria passar... Ó, então vamos lá. Passar a cargos de liderança. Passar, não. Chegar a cargos de liderança. Primeiro ponto, então, eu vou colocar aqui justamente o que eu acabei de falar, né? Primeiro ponto é conhecer de pessoas e processos. Pessoas e processos. Beleza. Tá bom, estudei um pouco mais sobre isso, estou atento a isso, beleza. Segundo ponto é ter a oportunidade de atuar provisoriamente como líder. Como assim? Você ainda não é o líder oficial da equipe, mas se você tiver uma oportunidade numas férias, por exemplo, que a liderança sai e você fica no lugar do líder, você já tem uma primeira experiência. E cobrir férias eu vejo uma das melhores formas de treinamento de pessoas para passar de uma função para outra, seja ela qual for. E com liderança não é diferente. Então, quando um líder entra de férias, entra outro líder no lugar dele, às vezes esse outro líder que entrou no lugar não exerce hoje cargo de liderança, mas está ali treinando para que seja um futuro líder. Na maioria das vezes, independente do cargo, não só liderança, mas qualquer outro cargo, geralmente a gente passa a um cargo acima já sabendo, já tendo feito um estágio, entre aspas, aí, nesse novo cargo, para depois passar de fato oficialmente esse cargo. Ou seja, primeiro você atua como supervisor para depois a empresa passar você de fato para supervisor. Isso é o mais comum. E eu não estou aqui para defender uma coisa ou outra, tá? Mas é o mais comum. Não tô aqui para falar, mas isso é certo, isso é errado. Não, eu estou falando que isso é o mais comum. E dentro do mais comuns, existem oportunidades. Eu, como pessoa física, sem analisar a pessoa jurídica ali por trás, sem analisar o lado da empresa, eu analisando como pessoa física, como profissional de manutenção, eu sempre olhei o que está sobre o meu comando, o que está sobre o que é influenciado diretamente pelas minhas ações.
E sempre quando eu busquei me tornar um cargo acima do que eu fazia, eu aproveitava essas oportunidades e dava o meu melhor quando eu estava cobrindo o cargo de outra pessoa que estava acima ou numa posição que eu gostaria. Então isso é extremamente importante para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. E, mais uma vez, olhando como pessoa física, eu vejo que tá tudo bem eu atuar não ganhando por aquilo, mas é um estágio, eu estou aprendendo, eu estou me capacitando, faz parte do processo da minha evolução como profissional para chegar onde que eu quero chegar. Então tá tudo bem. Pelo contrário, né, eu acho que não deveria, eu falando por mim, pessoa física, tá? Não deveria receber mais por isso, mas sim entender que isso é um treinamento que eventualmente eu estou recebendo da empresa, do processo onde que eu estou inserido. Então, ter a oportunidade de atuar provisoriamente como líder vai te trazer muito crescimento. Vou falar um caso clássico, né? Tinha uma pessoa da equipe que eu trabalhava, que ele cobria férias de um supervisor, e ele já era meio um líder ali na equipe, sabe? Ele era muito respeitado, as pessoas escutavam ele, e ele acabava atuando ali como um semi-líder ali abaixo do supervisor, não em cargo de liderança, ele trabalhava na execução, mas ele acabava sendo um líder, querendo ou não. E quando ele foi de fato para a liderança, cobrir férias e tal, ele enxergou várias das dificuldades que ele próprio criticava. Então ele começou a ver várias coisas que ele falou assim, cara, o buraco é muito mais embaixo, é complicado isso, né? Então ele começou a perceber coisas que só atuando mesmo para entender, só estando na pele, vivendo para entender. Então isso eu julgo de extrema importância. Agora, o passo 3, que talvez seria o passo 2 aí, seria antes desse passo aqui, mostrar para a empresa onde você quer estar ou quer chegar. Ou seja, não tá, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não tá óbvio para uma pessoa definir que você poderia estar lá no cargo de liderança e te colocar lá, não. Muitas vezes você tem que levantar a mão e falar assim, cara, eu gostaria, teria essa oportunidade? Gostaria de cobrir férias do supervisor. Quando ele entrar de férias, teria essa possibilidade? Eu estou aprendendo sobre isso, eu estou fazendo treinamento, eu estou me capacitando, então eu tenho essa vontade, eu quero me desenvolver com isso, teria essa possibilidade? Tem que deixar muito claro, muito transparente das suas intenções para que você não frustre. Muitas pessoas reclamam calado, falam mal por trás, vive num muro de lamentações, a culpada é sempre a empresa, o chefe e tudo, mas não olha para si e fala assim, cara, eu deixei claro o que eu quero, porque muitas vezes nós como liderança, depois que já somos líderes, tudo, liderar uma equipe de 10, 20 pessoas e saber exatamente o que cada um almeja o tempo inteiro, cara, isso é muito difícil. Entrar na cabeça de cada um, praticamente impossível. O mental de cada um muda o tempo inteiro, as intenções de cada um mudam o tempo inteiro. Então, a gente pode conhecer a fundo cada pessoa da nossa equipe, que mesmo assim, por uma influência externa, sei lá, de um dia para o outro, o cara passa a pensar de outra forma. E você, como líder, não está sabendo disso. Então, como liderado, se você se almeja a passar a liderança e acha que você está sofrendo boicote, que a empresa não olha para você, tal, se faça primeiro a seguinte pergunta. Você deixou claro onde você quer chegar? Você deixou claro onde você quer estar? Você está buscando oportunidades ou você está só esperando a oportunidade? Porque esperar a oportunidade é diferente de buscar a oportunidade. Esperar a oportunidade, beleza, ela pode chegar como pode não chegar. Buscar a oportunidade e falar assim, eu quero isso. Vocês entenderam que é isso que eu quero? E detalhe é o seguinte, muitas vezes você não vai achar o que você quer na empresa que você trabalha. E tá tudo bem. Porque está tão claro na sua cabeça o que você quer, que você vai atrair outra empresa, que você vai chegar no cargo que você deseja. Então, isso não é uma linha reta. Deus escreve certo por linhas tortas, né? E às vezes o que a gente almeja, nós não vamos encontrar necessariamente no ambiente que a gente já está.
muitas vezes a gente vai se encontrar em outros ambientes mesmo e está tudo bem, né? Então, isso é de extrema importância também, falar, expor para a empresa, para os líderes, né, que você está subordinado, das suas intenções, tá? O quarto ponto que eu julgo se a liderança fala de pessoas e de processos, onde você acha que está mais fácil de chegar à liderança? Quem conhece de pessoas e de processos. Pessoas não vai ser em qualquer parte, assim, você pode estar na execução, na gestão, em qualquer lugar você vai estar lidando com pessoas. Agora, e processos? Onde você está lidando na área de manutenção, onde você está lidando mais com processos, com gestão. Lá no planejamento, quando se fala de gestão o tempo inteiro, ou na execução, quando uma vez ou outra você participa de uma reunião que fala sobre gestão e tal e que está mais afastado. Então, as pessoas que estão no planejamento, na parte de gestão, inevitavelmente, elas já estão adquirindo vários dos conhecimentos que um gestor, que um líder precisa ter. Ou seja, nessa transição da execução de toda essa parte aqui para a liderança, talvez ela faça uma curva aqui, talvez o caminho seja ir primeiro para a gestão e depois para a execução. Eu só estou falando que é uma outra alternativa, tá? Um outro caminho. Não estou falando que é o mais fácil, que mais rápido, não estou falando isso. Mas é um outro caminho, é um caminho que já vai te trazer muito conhecimento sobre processos, sobre gestão, sobre pré-requisitos de ser um bom líder. Então, quando você atua na execução, e aí eu vou colocar um asterisco aqui, é bastante importante, uma outra forma de chegar à liderança, né? Ir para cargos relacionados à gestão. E aí, como se faz isso? Adivinha? Pelos 3 primeiros pontos que eu acabei de colocar. Então, é a mesma lógica, porém não indo diretamente para um cargo de liderança. Imagina, você é um mecânico, você é um eletricista e vai passar para o planejamento. Onde que está mais rápido, mais fácil ali, que tem mais interseção entre a sua função e uma função que já existe no planejamento? Por exemplo, de inspetor. Eu tenho exemplo de pessoas que atuavam como executor, de um mecânico, por exemplo, que depois passou para inspeção, como inspetor de mecânica, depois passou para planejador e agora está passando a supervisor de PCM. Então, assim, existem muitas dessas situações onde você estando mais próximo da gestão, você tende a estar mais próximo também de possíveis lideranças. E aí, mais uma vez, né? Conhecer de pessoas e processos. Quando a gente está na execução e quer passar para o PCM, por exemplo, cara, nós mesmos temos curso de PCM. Então, você não precisa esperar a empresa te dar uma oportunidade, nada. Você pode já se capacitar, mesmo estando na execução, se capacite na área de PCM, que você já vai aprender um tanto de coisa, já vai estar muito mais apto a exercer uma função lá dentro do PCM. E aí, mesma coisa. Cara, é o seguinte, eu sou mecânico, tô aqui, mas quando o fulano de tal planejador tirar férias, será que eu poderia? Você me dá uma oportunidade de eu cobrir as férias dele? Eu estou estudando, eu estou vendo várias coisas e assim, eu posso, na volta do almoço, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, sei lá, ir lá para o planejamento, aprender um pouco com o pessoal, estagiar um pouco, entre aspas, ali, com o pessoal para aprender um pouco mais e na oportunidade do cara entrar de férias, eu cubro as férias dele para poder aprender um pouco mais sobre gestão e tal, e eu tenho interesse, enfim. Mesma coisa da liderança, não mudou nada, né? Então você buscou a oportunidade através de mostrando para o líder, para a empresa, o que você quer, né? Então, hoje eu sou mecânico, mas eu gostaria de ser planejador. E assim por diante. Então, como planejador, você vai estar numa área muito mais ligados a uma série de processos, uma série de indicadores que faz muito mais parte da realidade do que a própria execução. E por isso talvez você esteja mais próximo não vou falar nem mais próximo à liderança, mas mais próximo a conhecimentos que
que estão mais ligados à liderança, tá? Então, isso também. Ou seja, então vamos recapitular aqui para ver se eu cerquei tudo. Então, tema de hoje, como chegar a cargos de liderança trabalhando na manutenção industrial. Primeiro, quem não é líder na manutenção industrial? Principalmente o pessoal da execução, mecânica, eletricista e tal, ou o pessoal do PCM, planejador, programador, etc. E quais são as lideranças existentes na manutenção? Supervisor de execução, supervisor de PCM, gerente e tal. Que isso pode mudar, né? Então, geralmente a gente passa por uma média gerência para depois ir para a gerência total da equipe. Tá, a respeito da liderança, o que é importante falar? Claro, a gente poderia falar um milhão de coisas aqui a respeito de liderança, mas eu me restringi aqui a falar sobre 2 pontos que eu julgo os principais, que são pessoas e processos. Então, pessoas, dentro de pessoas, entender as pessoas, dentro de processos, entender os processos ligados a ele. É importante isso, né? Os processos ligados a ele. Você não precisa conhecer tudo de processo, mas os processos que estão ligados à sua função de líder, né? E aí, como chegar à liderança? Demonstrando que você quer aquilo, adquirindo conhecimento, de preferência por fora, para já ter um embasamento, uma primeira discussão, um primeiro pré-requisito ali de conhecimento básico para exercer aquela função e buscar a oportunidade de exercer essa função, mesmo que de maneira provisória inicialmente, para que você sinta dificuldades, para que você sinta na pele o que é ser um líder, como fazer isso. E dependendo de onde você esteja, por exemplo, na execução, talvez o caminho seja ir para uma área mais ligada à gestão para depois passar para a liderança, porque você já está fazendo um caminho um pouco mais suave, mas que vai te levar ao mesmo lugar e você, de uma forma ou de outra, já está adquirindo conhecimentos a respeito de liderança. Tá, e para finalizar então, como eu falei, a gente está aqui no operacional, que depois vai para uma média gerência e depois vai para a gerência em si, que é o responsável pela manutenção. Beleza. Então, eu principalmente foquei daqui para cá, né, do operacional para a média gerência. E como é que eu faço para ir da média gerência para a gerência? Cara, adivinha? Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Aqui, você vai precisar adquirir conhecimentos que você ainda não tem na média gerência. Por mais que você ache que tenha, não tem. Então, é diferente. A média gerência é bem diferente da gerência. A média gerência, ela está muito ligado a questões mais táticas do que estratégicas. A gerência está ligado mais a estratégicas do que táticas. E muitas vezes a gente vai precisar se desprender mesmo. Porque desprender, vocês vão entender. Quando a gente está na média gerência, a gente está muito ligado a questões táticas, ou seja, a gente arredonda a bola para o operacional. A gente cria várias formas do operacional funcionar. Quando a gente vai para a gerência, a gente tem que se desapegar bastante disso e confiar na média gerência, que vai traçar as melhores táticas para que o operacional funcione. Ou seja, aquele dia a dia, o gerente ele tem que se afastar um pouco do dia a dia, porque ele está com um olhar estratégico. E a estratégia se desenha principalmente a médio e longo prazo. Então, os CAPEX para o próximo ano, né, os projetos de investimento para o próximo ano, os custos de manutenção, uma possível ampliação da fábrica. Aí entra a parte de projeto, parte de direcionamento da empresa, para onde a empresa vai e o que ela está fazendo para ir. O gerente entra muito. Então, ele sai muito da rotina. O gerente sai muito da rotina e entra muito em questões estratégicas e começa a ver várias coisas que ele não via até então. Então, ele tá ligado aqui a projetos da empresa. Ele está ligado aqui à gestão de riscos. Isso é muito, 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 muito importante. A gestão de riscos, quando chega no operacional, no tático, simplesmente nós estamos criando formas de executar aquilo.
mas numa gerência, numa visão de gerência, você não está criando formas de executar aquilo, você está vendo o que precisa ser executado, que é bem diferente. E o que precisa ser executado precisa de outros conhecimentos que não tem na média gerência. Então, não é diferente, tá? Assim, conhecer de pessoas, processos, e aqui no caso competências de gerente. Vamos colocar assim, competências de gerente que está ligado ao que eu comecei a escrever aqui, a grandes projetos, a gestão de riscos, etc. Esse conhecimento você consegue fora? Consegue. Então você já consegue também, se você tem uma média gerência de supervisão, coordenação, o que for, e vai passar a gerente de manutenção, por exemplo, busque os conhecimentos que um gerente precisa ter. Que aqui, olha só como é que muda, né? A gente falou de pessoas e processo, né? Pessoas e processo. Quando você passa a gerente, você começa a liderar líderes, que é bastante diferente de liderar a equipe. Então, liderar líderes é você dar apoio ao líder sem ultrapassar a autonomia dele. Senão você cria uma série de problemas em toda a organização da equipe. Mas, ao mesmo tempo, você tem que conhecer também processos em que você não está tão habituado, tão acostumado. E ele foge, muitas vezes, da parte técnica e entra muito mais na parte de gestão, de uma visão muito mais zoom out, né? Como se você olhasse muito mais de cima para uma visão muito mais global, maior e, consequentemente, mais estratégica. Então, nós, como profissionais de manutenção, a gente tende a entrar muito no detalhe das coisas. E o detalhe para o gerente, muitas vezes, vai atrapalhar ele. Ele vai deixar o detalhe para a média gerência e, principalmente, para o operacional. Então, muitas vezes, a gente tem que... são algemas que a gente tem que tirar meio que à força, assim, na marra, para a gente subir, para a gente ir para outro nível, né? Outro patamar. E isso só se faz, de fato... com uma compreensão plena do que ele precisa executar e dos conhecimentos que ele tem para executar aquilo. E mais uma vez, sentir na pele não tem nada melhor, ou seja, busca oportunidade, cobre férias aí do chefe e você vai ver que o buraco é mais embaixo, que tem coisas ali que não chegavam em você e que passam a chegar, né? Agora, para finalizar mesmo essa aula, muitas vezes, é o que eu falei no meio aqui da aula, eu vou repetir novamente. Muitas vezes nós não vamos encontrar aquilo que a gente busca na empresa que a gente está. E está tudo bem também, contanto que a gente continue mantendo a maior índole possível, né? Jogando o jogo da honestidade, não ultrapassar uma linha que você vai atuar de má fé, né? Enfim. Então, muitas vezes eu vi casos em que o liderado já faz o papel do líder e o líder mesmo já não faz muita coisa, por um motivo ou por outro, tá? Às vezes o cara é mais velho, já está cansado, já não está com o mesmo sangue na veia e tal. Às vezes porque erroneamente a empresa colocou mesmo um cara despreparado para tal função e ele continua naquela função e a empresa não faz nada. E por uma série de motivos. E isso acontece também com certa frequência, assim. Eu vira e mexe, eu vejo situações que isso acontece. E aí, você tem algumas opções. Você pode esperar pacientemente a sua oportunidade naquela empresa e trabalhar com as ferramentas que você tem, ou você pode também mudar de empresa, está tudo bem, mais uma vez mantendo toda a ética de não agir de má ética, né? Vamos colocar assim. E pessoas o tempo inteiro mudam de empresas, né? E faz parte do processo de crescimento profissional, inclusive. Então, muitas vezes a gente vai atuar onde a gente quer atuar, no cargo que a gente quer atuar, não necessariamente na empresa que a gente está, mas em possíveis outras empresas. Então é isso. Tomara que assim, a aula de hoje, principalmente, é para que a gente traga uma visão geral. Não existe uma fórmula mágica, claro, eu trouxe muito mais a minha experiência e a experiência dos
do que eu vivi, mas também dos nossos clientes, dos nossos alunos que compartilham com a gente a experiência deles. E o que eu acredito como princípios meus, tudo que é o que dá mais certo. Agora, como eu falei, assim, a coisa é dinâmica, a coisa não é uma coisa que aplica isso que vai dar certo no dia seguinte. Não, e o tempo para que isso aconteça também não tem como prever, né? E cada um tem seu tempo, então, enfim, tempo eu acho que está muito ligado à concepção de Deus. Então, assim, cara, lutar contra isso assim, não vai dar, não vai adiantar muito. Não tem muito como lutar contra isso. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. E saber respeitar isso também eu acho que é bastante importante, e também uma virtude de liderança, não deixa de ser, né? Afinal, se você deixa todo mundo louco da sua equipe, a sua equipe não vai performar bem. Então, a ansiedade que você pode transferir para a sua equipe, ela pode espirrar em muito mais lugares e espirrar em você de volta, né? Então é isso. Espero que eu, com esse tema, eu ajude a vocês a chegarem a cargos de liderança dentro da manutenção inicial. Beleza? Abraço a todos aí, sucesso, e vejo vocês nas próximas aulas aí. Valeu!